Porém, pessoal, hoje eu prometi para vocês fazer um vídeo sobre um determinado assunto e também fazer mais conteúdo aqui pro canal, né, gente? Eu vou fazer conteúdo aqui então pro canal. Algumas pessoas concordam, outras pessoas não concordam e eu vou então falar aqui. Vocês podem externar a opinião de vocês dizendo se vocês concordam ou não concordam com o que vai ser externado aqui. Gente, hoje eu vou falar de um tema um pouquinho mais sério do que os demais temas aqui do canal, né? Que o canal é mais divertidinho e tal. Finalmente nós chegamos aí aos 400 inscritos, né, gente? Demorou um pouquinho, mas chegou, né? Demorou um pouquinho, mas chegou. Vamos ver aí como é que vai continuar o crescimento do canal. E como esse canal é para temas mais off, eu vou usar esse tema para falar disso hoje. Que o nazismo voltou à moda, por assim dizer. Não moda, né? De as pessoas apoiarem. Embora, infelizmente, alguns ainda apoiem. Mas voltou a ser falado na mídia justamente por causa também daquele pronunciamento daquele rapaz que ia ser o ministro da Cultura. Acabou sendo demitido porque ficou muito óbvio que ele fez uma paráfrase, por assim dizer, de um discurso nazista. Achei aquilo absurdo, eu achei que ninguém ia perceber, mas enfim, deixa pra lá. E começou a se falar muito, pesquisar muito sobre o nazismo em si. Então vamos falar um pouquinho aqui do nazismo enquanto movimento ocultista, porque muita gente discute se o nazismo é de esquerda ou de direita. Minha opinião é que antes de ser esquerda ou antes de ser direita, o nazismo, antes de tudo, é um movimento, um movimento neo-ocultista, por assim dizer. Por que neo? Porque foi já no século XX e teve muita coisa complicada, muita coisa copiada ou deturpada de certas crenças. Primeira coisa que eu vou falar aqui para vocês é acerca da suástica. A suástica, na realidade, ela foi deturpada e ela era um símbolo que ainda é usado hoje em certos templos budistas, mas jamais para enfatizar o nazismo, por assim dizer. Ela era usada para simbolizar a energia sempre em movimento, né? A suástica nazista, ela tomba, né, 45 graus e ela tem um fundo branco e vermelho, dá uma má impressão quando a gente olha, mas na verdade esse símbolo em japonês ele se chama manji e ele é usado no budismo e também é usado em várias outras partes do mundo. É usado no Tibete, é usado até no hinduísmo, e ele vinha com um significado bom de movimento, de energia sempre em movimento, mas infelizmente ele acabou sendo um movimento, como é que eu posso dizer aqui para vocês, deturpado, um símbolo deturpado, né? Se a gente for olhar um pouquinho mais a fundo, quase todos os símbolos ali eram colocados foram tirados de algum lugar, né, e foram colocados ali. Outro exemplo que a gente tem para dar é o seguinte, tá, gente? Aqueles dois raios que eram colocados no uniforme deles, até mesmo as caveiras eram usadas antigamente também em certas ordens secretas, né? A caveira também simbolizava não só a morte, não só o fim, mas também a transmutação, de que nada fica parado no lugar, nada é imutável, né? A caveira também tinha esse significado. Então, a suástica, os dois raios, a caveira e até aquele pássaro com as asas bem abertas, assim, se você for ver em templos antigos, tinha muito, principalmente em templo ali
templos babilônicos, templos, você vê também em certas mídias aquele pássaro com as asas bem abertas. Mas só o símbolo não diz muita coisa pra gente acerca das coisas, né, gente? Não é só o símbolo que nos diz alguma coisa. Por exemplo, a questão da, entre aspas, raça ariana. Isso começou muito antes do Hitler. O Hitler, aliás, eu me atrevo a dizer que o Hitler, na verdade, ele foi um laranja ali no meio para ideais de pessoas muito além, né, da compreensão dele. Você acha que ele sozinho ia ganhar todo aquele poder? Não ia. E você acha que ele sozinho ia arquitetar tudo aquilo? Não ia. Então, a questão, por exemplo, da assim suposta raça ariana, a questão da raça ariana, ela vinha lá na Pérsia, inclusive até hoje na Pérsia eles acham muito bonito, pessoa muito clara, de olho claro e cabelo claro. Vem da Pérsia, também vem ali do Oriente Médio e vem também da Índia. Eu não sei se, eu já falei para vocês no outro canal que eu tenho, que é o Yasodhara, que a ideologia do brahmanismo, ela é muito, como é que eu posso dizer aqui para vocês? Ela é muito racista, tanto que eles dizem que os mais claros vieram da cabeça do Brahma e os mais escuros das castas inferiores vieram dos pés de Brahma. E até hoje tem isso na Índia. São todos que são assim? Não, mas existe uma certa vertente do hinduísmo que prega isso. Tanto que lembra, né, da novela do Caminho das Índias, é que a moça não podia se relacionar com o rapaz porque ele era um assim chamado Dalit, ou seja, a casta dos intocáveis. Então, certas vertentes do hinduísmo são profundamente racistas, né? Então, a raça ariana não vem da Europa. A ideia da raça ariana não vem da Europa, ela vem da Índia, ela vem da Pérsia, ela vem ali desses lugares. E também tinha algumas coisas ali no nazismo, como por exemplo a questão da quinta raça raiz, não sei qual raça raiz, veio de Atlântida, veio desse, veio daquele. Então tem também alguns, entre aspas, mitos aí que falam pra gente, né, das raças raiz, né, e falam ali de uma série fala de Atlântida, inclusive, que teria sido afundada no dilúvio. São umas histórias assim, muita gente não comprova, mas muita gente acaba confirmando de certa forma se você for ver em outras fontes. Então não foi Hitler que inventou a raça ariana, tanto que antes dele já rolava lá na Europa um lance como é que é o nome? Uma revista que circulava lá já nos anos 10, nos anos 20, do século 20, do século passado, tinha uma revista que já circulava falando dos ideais, né? Falando dos ideais de raça pura, de raça ariana, falando dos teutônios, enfim. O que eu penso que foi o nazismo? O nazismo foi uma tremenda marmota nos termos aí de ocultismo, é quando é um movimento, seja místico, seja de templo, seja de ordem ocultista, é só para fazer bosta. Ele pegou uma série de conceitos de uma série de lugares e transmudou no que ele quis, no que ele achou que ia ser útil para ele. Tanto que o maior ocultista aí não era ele, o maior ocultista era o Himmler, né? Se eu não me engano, o Hitler também era iniciado numa ordem mística chamada Ordem de Thule. E ele também tinha um certo envolvimento com umas mulheres que eram de uma outra ordem chamada de Vril. Tanto que, se eu não me engano, a líder deles era uma tal de Maria Orsic, que era uma mulher. Ela sim parecia uma Mariana, né? O Hitler não parecia, não. O Hitler é até feinho, hein? O Hitler é bem feinho.
Mas enfim, mesmo que ele fosse lindo de aparência, as atitudes dele iam ser horríveis. Mas ele é um homem feio, né? E a Maria Orsic, não, a Maria Orsic já parecia aquela... parecia aquela... Né, muito... Aquela loirona, né? Quando é uma pessoa muito clara, eu já falo que ela é loirona, loirão. Ela tinha um cabelão que ela não cortava. Eles achavam que o cabelo muito grande pegava energias do universo e tal. Ela era clara, dos olhos claros, e dizem que ela entrava em contato com certos seres, até com extraterrestre ela entrava em contato. Aí muita gente vai pensar assim, ué, mas então é real esse lance aí dos ET? Tem lance de ET mesmo? Tinha negócio de ET ou não tinha? É tudo marmota também, é tudo loucura. Olha, de certa forma eu acredito que tinha assim um pouco. Não naqueles ET Bilu, ET não sei das quantas, mas eu acredito no seguinte, que nós aqui na humanidade, nós fomos criados para sermos escravos. Eu não creio que a gente foi criado porque estavam a fim de nos fazer bem. Porque se a gente fosse criado para nos fazer bem, a gente estava de boas, e a gente não está de boas. A gente foi criado para ser escravo, a gente foi criado para trabalhar para um certo tipo de seres que de fato vieram de outro planeta. Vocês podem achar que eu tô louca, vocês podem achar que eu tô maluca, mas na minha concepção foi isso que aconteceu. E aí a gente foi colonizado por esses seres, a gente continua sendo colonizado por esses seres, e teve uma certa banda desses seres que acabou por, enfim, colocando certas pessoas ali em movimento, certos movimentos ali, para que houvesse o partido nazista. Nazista, né, vem de nazi, que era nacional, né? Nacional. Então é como se fosse assim, a Alemanha melhor do que todo o resto do mundo. E dizendo que havia algumas pessoas que descendiam dessa raça ariana que ainda estavam ali presentes na Alemanha. Então, pregou-se que as pessoas deveriam reproduzir muito rápido dentro dos arianos para que essa raça ariana se espalhasse o mais rápido possível. Tanto que o Goebbels, que foi justamente o cara que foi parafraseado aí pelo ministro, ex-ministro, né? Ele teve 6 filhos. Apesar de Goebbels ter uma deficiência na perna, e as deficiências eram extremamente execradas no nazismo. Mas ele teve 6 filhos e, ironicamente, ele cometeu a loucura de matar os 6 filhos após a queda do Hitler. Foi uma coisa de louco. Mas, assim, foi um programa, tô falando bem por cima, tá, gente? Uma opinião minha, eu posso estar errada também. Foi um programa de limpeza étnica. E por que, principalmente, essa perseguição aos judeus? Gente, se vocês forem reparar, o povo judeu ele foi perseguido desde o comecinho. Ele foi seu cativeiro em Babilônia, foi conquistado pelos romanos, foi perseguido pela Inquisição Católica. E, foi um dos povos mais perseguidos. Então, eles serem perseguidos pelo nazismo no século XX foi a pontinha do iceberg. Eu penso que, por um lado, eles foram perseguidos porque os judeus também tinham uma espécie de pacto, que vocês vão ver lá no Velho Testamento, eles tinham um pacto. E uma das condições desse pacto dar certo era eles não se misturarem. Tanto que se dizia no Velho Testamento que o judeu tinha que ter raça pura e tinha que casar com judias. Não era para casar com estrangeiras. Isso é bem explícito no Velho Testamento. Como os judeus da época do Hitler já estavam com sangue misturado, creio eu que é como se fosse uma paga pela quebra do pacto, por assim dizer, também. Então, vamos dizimar esse povo que não cumpriu com o mandamento de não se misturar. Eu já vi essa teoria na internet e eu concordo em partes com ela. E segundo, porque os judeus também sempre tiveram um grande conhecimento iniciático através da Cabala e algumas vertentes através da Goécia, que segundo algumas fontes foi dada para Salomão, lá na Antiguidade.
E se você vê, a maioria dos judeus é super próspero. Silvio Santos é judeu e tem vários aí que são judeus que são super prósperos. Enfim, não só no dinheiro, mas em vários aspectos da vida. E isso não estava fazendo bem ali para competir com a chamada, entre aspas, raça ariana que eles estavam querendo implementar ali na Alemanha no século XX. E também tem um detalhe, eles não perseguiam só judeus, eles perseguiam ciganos, eles perseguiam uma série de outras pessoas. Cigano também tem um conhecimento iniciático muito grande, tanto que cigano até hoje é conhecido como lemão, enfim, joga cartas. Então eles também tinham essa fama de grande conhecimento iniciático e também foram perseguidos e mortos, embora em menor proporção. Então, para mim, o nazismo foi um movimento ocultista de limpeza étnica, porque há certos seres que vieram para cá, nos colonizaram e principalmente eles quiseram fazer certas experiências até com o nosso DNA. E ali foi mais uma experiência que eles quiseram fazer de limpeza étnica, de implementação de um novo tipo de ser humano, de um novo tipo de raça, entre aspas, porque não tem raça, né? Etnia, raça humana, mas eles quiseram mexer ali com a gente. Só que, como no astral tudo é uma guerra, creio eu também que certas pessoas certos seres, né, não deixaram que isso acontecesse e abortaram essa ideia. Você já imaginou se o nazismo tivesse dado certo? Se o tal do Terceiro Reich tivesse sido implementado e a Alemanha tivesse ganhado a guerra? O Brasil não existia, porque o Brasil é uma colcha de retalhos de etnia. Aqui o que mais tem é etnia. Aqui tem ariano? Não tem. Não tem. Aqui o que mais tem é etnia misturada. Então a gente praticamente não ia existir. O Brasil ia ser implodido. Não é possível. Então, na minha opinião, é uma pincelada bem de leve, tá, gente? Eu falei de alguns símbolos ocultistas, eu falei de algumas coisas aí que aconteceram. O nazismo foi a maior marmota, entendeu? E para mim, a gente tem até o DNA divino, nós fomos criados à imagem e à semelhança da divindade, mas isso não depende de etnia, não depende de você nascer branco, negro, judeu, asiático, alto, baixo, gordo, magro. Isso depende de você saber despertar o teu DNA divino através de meditação, através de, enfim, pensamentos bons, atitudes boas. Então, o nazismo ele foi meio que uma fanfic do ocultismo genuíno, do ocultismo, né? O ocultismo que te leva para um lugar bom. Ele foi um genocídio em massa, ele foi uma tentativa de limpeza étnica em massa, focando no físico e no DNA, quando na verdade está muito mais no nosso espiritual e na nossa atitude espiritual do que em você nascer dessa ou daquela etnia. E que eu já falei várias vezes lá no Exodara, racismo é burrice, né? Porque todos nós temos esse poder de despertar o DNA divino, independente de ser branco, negro, japonês, judeu ou cristão. Todos nós temos esse poder e isso depende de atitudes positivas. Então o nazismo ele escorregou bastante ali, ele usou de bastante argumento de DNA, de raça, uns negócios bem, para mim é bem horrível, para chegar e dizer então que existem raças melhores. Não, para mim existem comportamentos melhores e todos nós podemos atingir um determinado comportamento, um determinado status divino, por assim dizer, porque nós somos criados à imagem e à semelhança da divindade, mas isso não depende de como você nasceu, de que DNA que você carrega, mas sim da tua atitude, dia após dia, para se transformar então nesse ser divino, por assim dizer. Gente, muito obrigada por mais essa atenção. Não sei se foi um tema muito denso para te falar, mas como prometido foi gravado. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.